Olá pessoal, Shalom, graça e paz a todos. Estou aqui para fazer mais um vídeo para este canal. Antes de dar continuidade, convido você a se inscrever neste canal, deixe seu like, seus comentários, compartilhe este vídeo caso desejar. Quero estar aqui hoje, nesta ocasião, trazendo uma resposta a um pedido de um inscrito no canal e uma dúvida que ele tem referente a uma passagem bíblica que se encontra no livro de Gênesis, no capítulo 5, do versículo 3 até o versículo 5. Então, este inscrito do canal, que tem por nome Adriana Guidoni, ela deixou ali um pedido, no caso, né, uma pergunta, melhor dizendo, aguardando uma resposta em vídeo, dizendo assim: como assim? Depois de morto, continua a gerar filhos? No caso, referente à pessoa de Adão, né? Então, no ponto de vista dela, no entendimento dela, estes versículos fazem ela entender, no caso, que Adão, depois de morto, continuou a gerar filhos. Então, vou procurar aqui de forma objetiva, né, salientar, no caso, esta dúvida. Responder, esclarecer, no caso, essa questão, né? Gênesis capítulo 5, versículo 3, nos diz assim: E Adão viveu 130 anos. E gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e pôs-lhe o nome de Sete. E foram os dias de Adão, depois que gerou a Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias que Adão viveu, 930 anos, e morreu. Então, aqui eu já quero adiantar de antemão que certamente uma das dúvidas que talvez possa ter gerado, no caso, uma má compreensão, ela é dependendo talvez da tradução bíblica. Talvez uma tradução mais literal, como por exemplo essa que temos aqui em tela, no caso, né, que é uma tradução da Almeida. Talvez essa tradução, no caso, ela traga, no caso, uma má compreensão para dependendo do leitor que se deparar com ela, né. E eu acredito, apesar que ela não deixou lá marcado, mas que o problema está aqui, ó. E Adão viveu 130 anos, vírgula. Daí continua, né? E gerou um filho à sua semelhança. Eu acredito e eu entendo, no caso, né? De acordo com esses textos bíblicos, que a dúvida dela, diante da tradução que ela colocou lá, está aqui, ó. Porque aqui menciona que Adão, segundo essa narrativa bíblica aqui, que Adão viveu 130 anos. Daí aqui tem a vírgula. E certamente, no ponto de vista interpretativo dela, o que ela compreendeu foi o seguinte: que Adão viveu 130 anos. Ponto. Acabou. No caso ali, estaria então enfatizando que Adão, no caso, morreu. E daí prossegue, né, o discurso da narrativa dizendo: e gerou um filho à sua semelhança. Daí certamente surgiu a dúvida, né? Como assim? Né? Se Adão viveu 130 anos somente, como que depois ele gerou, no caso, né, um filho? Bem, nós precisamos entender algumas questões aqui para nos ajudar, no caso, a tornar mais clara, mais elucidativa, no caso, esta dúvida. Eu vou estar retirando essa tradução bíblica para estarmos dando uma olhada no texto hebraico, numa tradução literal, e trazendo algumas considerações, então. Estar removendo aqui, deixa eu estar centralizando mais para cá, né? E aqui nós temos, então, aí, ó. Né? Nós temos aqui, deixa eu puxar mais um pouquinho, ajeitar, até o início do versículo 6. Tá aqui, então, né? Aqui dá para ver bem. Aqui tem o início do versículo 6, né? O que nos importa é daqui até aqui, né? Mas eu acredito que no versículo 3, já aqui, do capítulo 5, já dá para responder. Diz aqui na tradução literal, né? E viveu Adão 30, e viveu Adão 30 e 100, no caso, 30 e 100 anos, no caso 130 anos, né? E procriou na semelhança como a imagem dele, e chamou o nome dele Sete. Daí tem o restante dos versículos aqui, o versículo 4 e o 5, que eu acredito que não precisa ler, porque a resposta se encontra aqui no 3. O que que acontece? Aqui nós temos, né, no capítulo 5, inicia dizendo, né, sobre a questão, né, dizendo, né, sobre a questão
das gerações de Adão, no dia que criou Deus, o humano. Então aqui vem falando do processo do ato da criação, até o versículo 2, né? A partir do versículo 3 aqui nós temos uma mudança, no caso, uma mudança de cenário, porque passa, no caso, a partir do versículo 3, no caso, passa a deixar de falar do ato da criação de Deus, e o texto passa, no caso, dentro do contexto da narrativa histórica, a focalizar agora na questão da pessoa de Adão. O que indica isso, no caso, é este marcador aqui, ó, é o vayeri. Este verbo que vayeri, no caso aqui, né, que ele ocorre no tronco cal, onde indica uma ação ativa simples, na terceira pessoa do masculino singular, no aspecto vaikitolo, no caso, né. Este verbo que vayeri, que foi traduzido aqui literalmente como e viveu, ele indica que uma mudança de cenário, né, no caso agora aqui, dentro do processo da mesma narrativa, no caso, né. Então, olhando a partir agora desse novo desdobramento aqui no caso, que tem como intenção e objetivo focalizar a pessoa de Adão, aqui começa dizendo, né, e viveu Adão 30, no caso, 30 e 100 anos, ou seja, 130 anos. O que esta primeira parte aqui, no caso, ela está querendo enfatizar? Ela está querendo enfatizar o seguinte, no caso, não que necessariamente Adão viveu somente 130 anos, não é isso que o texto está querendo dizer. Até porque nós não temos aqui nenhum verbo que indique aqui no caso que Adão sofreu o processo da morte. Nós não temos a palavra morte no versículo 3. Então nós não podemos afirmar no caso, querendo dizer que Adão, segundo a narrativa bíblica, viveu somente 130 anos e morreu. Não, o texto não está dizendo isso. O que o texto está querendo aqui enfatizar com a introdução desse vai-ri, está querendo dizer o quê? Que Adão tinha 130 anos de idade, no caso, quando ele procriou, ou seja, quando ele veio a ser pai, né? No caso ali, né? Adão tinha, poderia aqui ser traduzido assim, ó, e tinha Adão 130 anos, no caso, né? Quando procriou, no caso, numa tradução mais, de uma forma mais, que trouxe uma leitura mais esclarecedora, né? Para um leitor, no caso, que encontra dificuldades numa tradução mais literal. Então é isso que o texto está querendo enfatizar. Está querendo enfatizar que Adão tinha 130 anos, no caso, quando ele procriou, no caso, né? E não necessariamente que Adão viveu somente 130 anos. E depois, então, ou seja, morreu com 130 anos e depois passou, então, a procriar. Não é isso. Eu vou mostrar aqui no caso, através, logo mais já, através de uma tradução mais clara, como se torna mais fácil a compreensão, né? Então, depois do esclarecimento desse, mostrando que Adão, que o texto não está querendo dizer que Adão morreu, no caso, né? Mas que Adão tinha 130 anos, no caso, quando ele procriou. Então, daí aqui se dá a continuidade, dizendo, né, que ele procriou aqui, no caso, né, na semelhança dele, como a imagem dele, né? E aqui temos o verbo que dá continuidade no desdobramento da narrativa, que é um outro verbo aqui que se encontra no aspecto vaiktol, porém aqui este verbo se encontra aqui no tronco refil, onde indica uma ação ativa causativa, na terceira pessoa do masculino singular, né? Então este verbo aqui, segundo este verbo, dá a descrição aqui no caso, né, da continuidade, do desdobramento, no caso, deste novo cenário aqui, no caso, ao qual é introduzido pelo este verbo aqui, ó, vai-ri, que foi traduzido como e viveu. Agora eu quero mostrar aqui uma tradução, apesar que é uma tradução a partir de uma paráfrase, mas ela ajuda a compreender o que o texto ali está querendo dizer aqui, ó. Que nós temos uma tradução, né, a partir da tradução da versão bíblica NTLH, né, nova tradução da linguagem de hoje. Observe aqui como está o versículo 3 aqui, ó. Diz assim, ó, com uma idade de 130 anos, Adão foi pai de um filho que era parecido com ele, e pôs nele o nome de Sete. Daí diz, depois disso, Adão viveu mais 800 anos, e foi pai de outros filhos e filhas, e morreu com 930 anos. Perceba que aqui, ó, a palavra morreu, o verbo morreu aqui, enfatizando realmente a morte de Adão,
ela só aparece, no caso, no versículo 5. Aqui, ó, eu vou mostrar aqui onde que está o verbo, para que não fique dúvidas, né? Aqui onde que está o verbo aqui, ó. Deixa eu achar aqui. Está aqui, ó. E nós temos aqui, ó, né? O verbo vai... Como que está aqui? Vaiamot. Aqui temos o verbo vaiamot, que vem da raiz mut, no caso, né? Que indica morrer, no caso, né? Então aqui está bem claro, ó. Versículo 5. E foram todos os dias de Adão, que viveu 900, no caso, né? 900 anos e 30, ou seja, 930 anos, no caso, né? E daí diz aqui, ó, e morreu. Então esse verbo vaiamot aqui, que provém da raiz mut, ela não aparece nem no versículo 3 nem no versículo 4. Então, no caso, aqui fica claro que o texto está querendo dizer simplesmente é o que apresenta aqui como resposta nessa tradução aqui, ó, de uma forma mais clara, né? Que diz aqui no versículo 3, né? Com a idade de 130 anos, Adão foi pai. É isso que o texto está querendo dizer. E não que ele veio, no caso, a morrer com 130 anos. E depois passou ainda a procriar. Eu espero que essa explicação ajude a tirar a dúvida e a responder a questão que foi levantada. Então é isso, pessoal. Deus abençoe as vossas vidas e até um próximo vídeo.